Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia para você que está acordando agora, está se preparando para sair de casa. Manhã no Ar já está começando. Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Chacina da Compensa, a polícia descarta envolvimento do PCC no caso. A suspeita é de que o crime tenha sido praticado por integrantes da própria facção Família do Norte. Delegado que matou advogado em casa noturna é denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado. Presos na Operação Custo Político são transferidos para presídio. Afonso Lobo, ex-secretário da Cefaz, deve se apresentar hoje à polícia. Deputado federal Jair Bolsonaro é recebido por uma multidão em Manaus. O deputado saiu do aeroporto carregado, subiu em um trio elétrico e discursou para os apoiadores. A gente traz uma entrevista exclusiva com um político que é pré-candidato à presidência da República. E no quadro Roteiro do Dia vamos falar sobre as colônias de férias para a criançada. Uma opção divertida para famílias que não conseguem conciliar o descanso do trabalho com o recesso escolar. Aqui tem aula de música, de pintura e pode se sujar à vontade. O local é todo preparado para isso. Isso e mais é a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h05, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes, entra na nossa página no Facebook e faz essa interação. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. Uma mulher foi encontrada morta em um igarapé da zona centro-sul da cidade. A vítima foi vista bebendo com mais 3 rapazes em um bar e depois disso desapareceu. Esta aqui é uma área de uma universidade particular no bairro Parque das Laranjeiras, no conjunto Parque das Nações. Aqui foi encontrado perto de um igarapé o corpo de Camila Bruna. Ela, de acordo com a polícia, saiu de casa por volta das 10 horas da noite. Ela estava indo ver o jogo do Flamengo na companhia de 3 homens. Durante a madrugada, eles se divertiram e quando às 5 da manhã saíram do local. Eles, de acordo com testemunhas, saíram em um carro e, em seguida, esses suspeitos trouxeram a Camila até aqui, a essa área de mata fechada. Se a gente se aproximar, a gente pode ver que é um caminho bastante tortuoso, de difícil acesso. Segundo a polícia, os suspeitos trouxeram ela aqui para poder roubá-la. Eles fizeram esse caminho e, em seguida, a esfaquearam. De acordo com o Departamento Técnico-Científico da Polícia Civil, ela foi asfixiada e em seguida jogada neste igarapé. Depois que houve todo esse crime, os suspeitos fugiram e a polícia militar foi acionada. Por volta de 10h40 da manhã, já pedi para que uma guarnição da viatura 6166 com o Canadá Couto e mais Dinamarca deslocasse até o local para verificar mesmo a ocorrência de encontro de cadáver. Moradores que passaram e chamaram a gente, acionaram a gente e nós viemos aqui e constatamos que tinha um corpo, né? Os peritos do Instituto Médico Legal tiveram dificuldades em retirar o corpo daqui. Por isso mesmo, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. Eles vieram até aqui a parte do igarapé, retiraram o corpo da jovem e em seguida levaram daqui para o Instituto Médico Legal o corpo dessa mulher. Uma pessoa, dizendo-se ex-namorada, ex-companheiro dela, chegou aqui e em seguida logo avisou a família. O 12º Distrito Integrado de Polícia também veio até aqui ao local. O delegado Eduardo Paixão explicou as possíveis circunstâncias desse crime. Preliminarmente sabemos que ela teria participado de uma festa, teria assistido o jogo. Estaria na companhia de 3 pessoas, uma das pessoas já foi encontrada com o celular que pertence a ela e a única pessoa que nós temos para iniciar essa investigação de homicídios, que não ficará nas dependências de homicídios, assim, e sim no 12º DP, porque nós temos um suspeito aí, dentre esses 3, que as pessoas alegam que ela estaria na companhia.
O suspeito, que estava com o celular da vítima, Isaías Alexandre Tavares Cavalcante, de 18 anos, foi preso pela Rocan. Ele confessou o crime e disse que, com mais 3 colegas, eles estupraram a Camila antes de matá-la. E um homem foi morto ao tentar assaltar uma mulher na zona leste de Manaus. Ele foi atingido com um tiro nas costas por um justiceiro que presenciou toda a ação. Tudo aconteceu aqui na Rua das Palmeiras, no Zumbi 3. Por volta das 8h30 da noite, uma mulher que caminhava por aqui onde eu estou, ela foi abordada por 2 homens em uma moto. Eles tentaram assaltá-la, mas nesse momento veio um carro prateado atrás deles e o motorista, presenciando aquela situação, atirou contra os 2 motoqueiros. Um deles foi atingido nas costas e caiu aqui no meio da rua. Já o outro saiu correndo e ninguém mais o viu. A mulher ficou assustada, mas ela foi levada ao 9º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos. O homem que foi atingido, ele chegou a ficar por aqui cerca de meia hora aguardando o SAMU, mas ele morreu antes mesmo que a ambulância chegasse aqui. Segundo os vizinhos, o homem chegou a conversar por alguns instantes e disse que morava no bairro Grande Vitória. O justiceiro, ele saiu daqui logo depois. As pessoas aqui disseram que ele era um homem jovem. O homem que foi atingido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, mas não foi ainda identificado. Nós vamos mostrar agora o caso de uma mulher que foi esfaqueada por um homem transtornado no bairro da Cidade Nova, na Zona Norte. A vítima registrou o boletim de ocorrência e teme que algo pior possa acontecer. No último dia 4, essa idosa de 60 anos foi a vítima. Dona Diva viu a vida passar por um fio. Eu senti que eu tinha me furado. Só que o médico falou que pelo nutriente que ele não atingiu meu pulmão, né? Núcleo 4, bairro Cidade Nova, Zona Norte. As câmeras de segurança registraram o momento do ataque do criminoso. Segurando um facão, o homem para na esquina. Parece que vai continuar seu destino, mas acaba retornando. Depois, as imagens mostram o bandido esfaqueando a idosa pelas costas. A outra mulher sai correndo pedindo ajuda. Descontrolado, o criminoso a persegue. Manhã de segunda-feira, 7 horas. Esse foi o momento que Dona Diva saiu dessa casa onde mora com a filha, aqui na Rua 67, e seguiu para mais à frente comprar o pão na Rua 57. E assim ela fez. Caminhou até a padaria, comprou o pão e, na volta, cumprimentou alguns vizinhos, como sempre faz. Foi desse momento que ela acabou parando aqui nessa casa da esquina, simplesmente porque uma amiga estava aqui na frente e Dona Diva começou a conversar. Foi nessa hora que ela percebe que aqui do outro lado da rua, um homem com uma faca na mão estava bastante agitado. Andava de um lado para o outro, procurava alguma coisa. A situação causou uma certa estranheza em Dona Diva, que ficou observando o rapaz. Mas por um momento ela acabou se distraindo, quando outra moradora da rua, que mora aqui na Casa dos Fundos, ia saindo para trabalhar. Foi então que a mulher olhou para a Dona Diva e, também percebendo o homem, perguntou: o que é que está acontecendo? O que quer este rapaz? Dona Diva apenas balançou a cabeça. Foi nessa hora que o pior aconteceu. O maníaco, com a faca na mão, acabou dando a volta. E ele correndo, com a faca na mão, partiu para cima das vítimas. Ele então subiu aqui e acabou atingindo Dona Diva nas costas, exatamente aqui, que tentava correr. A idosa escorregou e caiu. Quando o criminoso ia
atingir umas vezes a dona Diva, a outra mulher que saía para trabalhar saiu gritando desesperadamente aqui pela rua 57. E o criminoso atrás dela com a faca na mão. Mais à frente, os moradores, ao ouvirem os gritos de socorro da mulher, se reuniram e conseguiram parar a fúria do vizinho problemático que mora naquela casa. Não conhecia. E os vizinhos para aqui disseram que não conhecia, que ele está há pouco tempo aí. Mas eu não conhecia, porque se eu conhecesse, como eu falei para o pai dele, olha, falta de informação até com os vizinhos, porque se vocês têm uma pessoa dessa que é doente, eu não sei lá se ele está doente ou não, mas é o que vocês estão passando para a gente, então eu quero dever, vizinha, olha, eu tenho uma pessoa aqui especial, qualquer coisa, vocês ficam atentos, porque no momento que a gente visse, a gente já procurava se proteger melhor, né, não? Mas a gente não sabia, ninguém daqui conhecia, não sabia. A marca da violência ainda está no corpo da vítima. A idosa pede justiça e teme que o suspeito volte a agir. Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito foi identificado e assinou um termo circunstanciado de ocorrência e depois foi liberado. A Polícia Civil diz que o homem possui transtornos psicológicos e ficou descontrolado porque no dia do crime ele não havia tomado os remédios. E um rapaz conhecido como o terror do Beco Granville, no bairro Parque 10, foi preso após denúncias da comunidade. Segundo a polícia, o suspeito tem mais de 30 denúncias no 181 e também é fugitivo do sistema prisional. Está sendo apresentado aqui no 23º Distrito Integrado de Polícia o Tiago Reis da Costa. Ele, de acordo com as investigações do 23º DIP, já tem pelo menos 30 denúncias no canal de comunicação 181 da Secretaria de Segurança Pública, além de 2 processos de tráfico de drogas e um deles, ele até fugiu do sistema prisional e só agora em dezembro, mais de um ano depois, que ele foi preso lá no Beco Granville, que fica no bairro Parque 10. Ele era conhecido como o terror desse beco. Pois é, em razão dele ameaçar as pessoas, estar constantemente ali, sempre na prática do tráfico de drogas, existiam diversas denúncias dele, tanto no canal 181, quanto denúncias pessoais que a comunidade vinha aqui na delegacia realizar em desfavor desse nacional. E, por conta disso, chamou a atenção da atuação das nossas equipes de investigação e conseguimos tirar de circulação ele mais uma vez aqui da comunidade do Parque 10. O que ele disse no depoimento? Ele disse que encontrou uma certa facilidade no momento em que se evadiu do sistema penitenciário em 2016. Durante o curso de 2016, ele acabou sendo condenado em mais um processo por tráfico de drogas, que ele já respondia, e ele fala justamente que não tem outro emprego, que é viciado, que trabalha com tráfico de drogas. Enfim, é uma justificativa que é injustificável para a polícia e para isso que nós estamos trabalhando, para tirar de circulação essas pessoas perniciosas da sociedade. Agora, ele volta à prisão por tráfico de drogas e a justiça, vai decidir, dependendo aí do processo dele, se ele realmente vai ficar esses próximos 10 anos na cadeia. E olha só essa história. Em Parintins, um estudante incendiou o depósito da escola onde estuda. Ele jogou um papel em chamas na sala onde eram guardados materiais inflamáveis. O correspondente Geandro Soares tem as informações. O incêndio aconteceu aqui nesta escola estadual que fica na zona oeste da ilha. 3 adolescentes aparecem na imagem do circuito de câmeras quando um deles, que tem 16 anos de idade, ateia fogo no depósito onde estavam guardados alguns materiais inflamáveis. O corpo de bombeiros foi acionado e, após alguns minutos, conseguiu cessar o incêndio. Um aluno jogou uma faísca de papel aceso para dentro desse depósito, onde nós tínhamos materiais que nós utilizávamos nos eventos da escola, vestido, roupas, também resto de tinta, esse material assim inflamável, Então, graças a Deus que não se alastrou, o fogo foi contido logo assim que chegou o corpo de bombeiro e com isso a escola tomou as providências necessárias. Após isso, viemos até o setor de câmeras verificar, buscar os possíveis culpados.
O adolescente foi conduzido à delegacia local. Em depoimento ao delegado Adilson Cunha, ele disse que tudo não passou de uma simples brincadeira. Simplesmente contou que resolveu colocar fogo porque estava brincando com os colegas lá. E para provar que ele tinha coragem de fazer isso, simplesmente foi, sem motivo nenhum, colocou fogo, pegou um isqueiro. Ele estava na posse de um isqueiro, aí pegou o isqueiro, pegou um papel do lixo e acendeu fogo nesse papel e colocou na cortina dessa sala. Se o corpo de bombeiros não chega em tempo, com certeza a escola sofreria muito mais danos do que sofreu. O procedimento já foi encerrado e será encaminhado ao Ministério Público para tomar as providências com esse menor. A escola informou que vai tomar as medidas cabíveis de acordo com o regimento interno da instituição. A polícia prendeu 2 foragidos que atuavam como flanelinha e carregador na delegacia móvel na feira da Manaus Moderna. Eles foram descobertos ao se inscreverem para participar de um curso de capacitação para trabalhadores da área. Foi lançada esta semana uma campanha aqui no centro da cidade para capacitar e profissionalizar os trabalhadores que atuam aqui nessa região. Os flanelinhas e os carregadores de estivas vêm até aqui a esta delegacia móvel em busca de informações. E foi isso que o José Orlando Conceição, de 32 anos, fez. Só que ao chegar aqui, ao passar o nome dele completo, a equipe descobriu que ele tinha um mandado de prisão que foi expedido ano passado por conta de um homicídio em 2011. Ele foi preso e foi encaminhado à Polinter. De ontem para hoje já cadastramos cerca de 250 carregadores e flanelinhas. No meio dessas pessoas nós identificamos pessoas foragidas, pessoas que já respondem a processo mesmo não estando foragidos. Encontramos situações de extorsão em flagrante. Então o objetivo é organizar, é filtrar, né? E o secretário promete, inclusive, uniformizar esse pessoal para que fique organizado daqui para frente. Na tarde desta quinta-feira, outras 2 pessoas foram detidas. O flanelinha Antônio Ribeiro de Castro foi preso depois que policiais à Paisana o flagrantearam extorquindo uma cliente aqui da feira. Ela teria se negado a pagar o valor do estacionamento e, por conta disso, ele teria ameaçado. Um é acusado de extorsão. Nós estamos aguardando o retorno da vítima, que passou mal e saiu, e estamos aguardando o retorno. E o outro é uma pessoa indicada aqui por comerciantes como traficante. Feita a abordagem, a quantidade que ele tinha apenas uma porção, mas aí paciência, né? Vamos entregar lá para o delegado do 24º, ele vai analisar a situação. Não tem previsão para o término dessa campanha. Até agora, 250 pessoas se cadastraram, 20 delas respondem a processos criminais na Justiça. Em São Gabriel da Cachoeira, a polícia prendeu 4 homens e apreendeu 3 adolescentes por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a polícia, os mais de 20 quilos de drogas encontrados boiando no rio há 10 dias pertencem ao grupo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Danilo Alves, que está ao vivo com a gente. Danilo, bom dia para você. Qual é o grau de parentesco entre esses presos? Olha só, todos pertencem a 2 famílias lá de São Gabriel da Cachoeira. Muito bom dia para você, Carol. Bom dia a todos que nos assistem nessa sexta-feira. Ontem à tarde foi a última fase de uma operação que a Polícia Militar e a Polícia Civil de São Gabriel da Cachoeira estavam realizando para tentar prender e apreender essas pessoas maiores e, no caso, também os menores de idade, respectivamente. Desde quarta-feira, eles apreenderam 14 quilos de drogas na casa de 2 suspeitos. Esses 2 suspeitos são o Tiago Melo Pedrosa, de 32 anos, e o Antônio Rodrigues, de 37. Eles e mais 2 menores de idade estavam em uma casa e a polícia conseguiu prender lá com eles, apreender além, né, do material, prender os suspeitos e apreender os adolescentes. Foram 14 quilos. Depois que a polícia lá fez uma prensa, fez o depoimento com os suspeitos, foi então que eles ali desafinaram e falaram onde estava o outro, né, carregamento de droga e também os outros suspeitos. Foi então que na quinta-feira, por volta das 4 horas da tarde, o restante dos suspeitos da família foram presos e também a droga. Foram 8 quilos
cada um tipo de tablete de maconha tipo skunk pesava 1 quilo e foram cerca aí de 8 tabletes apreendidos pela polícia, totalizando 22 quilos de maconha tipo skunk. Os suspeitos foram o Horácio Pedrosa e o Dildese Lopes Barreto, de 18 anos, os dois. Eles dois tinham fugido na quarta-feira e mais um outro adolescente de 15 anos também tinha fugido e foram presos e apreendidos, respectivamente, pela polícia. Agora, a Polícia Civil de São Gabriel da Cachoeira, o delegado Rafael Lopes, que fez um excelente trabalho, disse que no dia 3 de dezembro, lá pelos arredores do município, houve uma espécie de acidente em uma embarcação. E nesse acidente, cerca de 300 quilos, vou ser mais específico, 302,9 quilos de entorpecentes acabaram naufragando junto com a embarcação. E vários tabletes boiaram. Então, esses suspeitos acabaram ali se aproveitando e pegaram esses tabletes para poder comercializar. Em seguida, a polícia fez a investigação e conseguiu prender essa família que queria aí se aproveitar do comércio de drogas. Agora, os maiores devem responder por tráfico de drogas e associação criminosa, Carol, e também os menores de idade por ato infracional de tráfico de drogas. Imagina só, né? Uma família completa cometendo esse tipo de crime que é tão ruim para a sociedade. Danilo, e aqui em Manaus também houve apreensão e prisão por tráfico de drogas. Quantos quilos estavam com quem? Pois é, ontem à tarde também teve uma prisão, foi do Samuel. O Samuel, ele estava ali próximo a um supermercado na zona norte da cidade. A Rocan, que é as Sondas Ostensivas Cândido Mariano, conseguiram prendê-lo. O nome completo dele é Samuel Cavalcante, Cardoso Cavalcante, de 32 anos. Na verdade, Carol, ele estava na Zona Oeste, viu? Ele estava lá na Compensa, próximo ao supermercado. Ele estava em um carro, modelo Honda Civic. Os policiais militares da Rocan receberam uma denúncia do Disque Denúncia deles e foi então que o tenente Laio Pontes, que é um dos integrantes ali da PM, conseguiu, junto com a equipe, realizar a prisão do Samuel. Foi por volta aí das 3 horas da tarde. De acordo com a PM ainda, o suspeito não tem nenhuma passagem pela polícia, mas afirmou realmente que transportaria essa droga para uma outra pessoa. Mas quando chegou na delegacia para prestar depoimento, ele negou, disse que não sabia onde é que essa droga estava, nem sabia que essa droga estava com ele, enfim. Agora ele também deve responder por tráfico de drogas. Esses casos de pessoas que são pegas em drogas próximos de supermercado já aconteceu essa semana aqui. Na verdade, várias coisas aconteceram essa semana, né? A apreensão de droga, então, nem se fala, porque a Rocan, de acordo aí com o tenente Laio Pontes, que a gente conversou essa semana, foram pelo menos 20 quilos de drogas apreendidos só de segunda a quinta-feira. Além, lógico, do trabalho que a PM vai realizar ainda nessa sexta-feira, porque a gente está sabendo aí que vai ter operação pela cidade, viu, Carol? Então é melhor ficar atento, porque a polícia está trabalhando. Danilo, né? Semana movimentada na área policial. A gente continua acompanhando todos os casos. Obrigada pelas informações e já já a gente volta a conversar com você. E a Polícia Civil realizou a terceira fase da Operação Rio Amazonas e cumpriu mais de 40 mandados de prisão, entre eles por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Os presos são considerados de alta periculosidade. Aqui na sala da Delegacia de Capturas e Polinter, o mural de foragidos. A sala de investigação faz todo o levantamento de dados e informações desses suspeitos que até o momento ninguém sabe onde estão. E a população é a principal propulsora de informações para a Polícia Civil, para justamente prender essas pessoas. Além desse trabalho, a Delegacia Especializada também realiza a Operação Rio Amazonas. Essa operação ela é exclusivamente para mandados de prisão em aberto no sistema carcerário, ou seja, presos que já estão presos por outros crimes, mas que já cometeram outros delitos. A gente tem que dar uma especial atenção nessa época, né, do ano que a gente está na fase final. Crescem, né, o número de homicídios, de roubos. Então, diante disso, a gente tem uma atenção especial em dar o máximo de cumprimento, né, nos mandados de prisões em aberto. A gente foca principalmente em delitos de maior gravidade, tais como homicídios, né, extorsão e roubos. Né, com sucesso, a gente desenvolveu uma parceria, né, com a SEAP e a gente tem conseguido dar cumprimento em diversos mandados.
Vai continuar esse trabalho? Com certeza, né? A gente vai continuar esse trabalho aí de pesquisa interna e vão ter novas fases aí da Operação Rio Amazonas. Qual é o canal de comunicação que a população pode entrar em contato para tentar dar informações sobre esse mural de foragidos? Todos os populares que tiverem qualquer informações referente a presos, né, a foragidos de justiça, podem fazer um contato via 181 ou podem procurar a própria Polinter, né? Pode nos trazer informações que com certeza a gente vai até esse mandado, procurar dar o cumprimento do mandado de prisão. E as investigações da polícia descartam que a chacina na Compensa tenha sido cometida pelo grupo criminoso PCC. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Danilo, se não foi uma vingança do PCC, a polícia já tem pistas de quem pode ter planejado esses crimes? Pois é, você se lembra que na nossa reportagem, quando aconteceu a situação, a gente ouve e também ouviu a polícia de que poderiam ser 3 hipóteses? Pois é, uma em relação ao PCC, a outra sobre a FDN. A disputa por relação ao território do tráfico de drogas é o motivo principal, mas a própria família do Norte, no caso a facção criminosa FDN, que teria sido a principal propulsora dessa chacina que aconteceu aí na última terça-feira. Agora a situação é o seguinte, a gente soube que, na verdade, no dia anterior a essa chacina, morreu um rapaz, o Jorge, chamado Buiú, lá na Cachoeirinha. E, no caso, essa morte teria sido a motivação para que esse grupo de 10 homens encapuzados, né, de acordo aí com a polícia que atualizou essa informação, foram 10 pessoas, todas encapuzadas, chegaram aí em 3 veículos para poder realizar essa chacina, esse fuzilamento. E eles queriam matar um outro rapaz que também se chama Buiú, o mesmo apelido, mas o nome dele é diferente. O nome é o Gogonha, né, o chamado Ramerson Albuquerque de Oliveira, de 28 anos. Ele também é morador ali pelas proximidades da Praça 14, Cachoeirinha, mas de acordo aí com as investigações da Polícia Civil, na verdade, toda essa situação começou depois que houve essa morte. Mas as investigações continuam, porque as outras situações, as outras hipóteses, ela ainda não foram totalmente descartadas. Isso porque pode ter relação com o sistema prisional, pode ter relação também com uma possível parceria do primeiro comando da capital e também FDN, mas o que se sabe realmente é que eram para matar uma pessoa que não estava no local. Poderia ser o braço direito de um dos líderes da facção criminosa, a polícia não descarta essa possibilidade, como pode ser também um outro traficante, mas acredito que com uma questão ali de hierarquia um pouco maior dentro da facção criminosa. Mas o que a gente sabe é que a investigação continua, isso porque hoje os policiais civis que já realizaram, lógico, junto com a perícia dos veículos que foram apreendidos, já começaram a ouvir as testemunhas e também aquelas vítimas que fugiram do hospital que não foram identificadas. Pois é, a polícia também já está atrás e também já começou a investigar e tentar identificar essas vítimas para poder conversar. Eles já analisaram também, Wilson, as imagens das câmeras de segurança. Agora, como a gente sabe, a dificuldade maior, né? Porque a gente sabe que acontece a lei do silêncio. Os moradores da Compensa, desde que aconteceu essa chacina, eles vivem muito preocupados e com medo de retaliações e de possível vingança dessa outra parte da facção que ali se rompeu. A gente tem explicado durante esses dias na nossa programação que toda essa violência que aconteceu é sim sobre a disputa do tráfico de drogas em Manaus. Então, essa facção criminosa teve uma briga interna em maio deste ano. Redes sociais, áudios, vídeos também foram divulgados sobre essa briga entre esses 2 líderes da FDN e essas ramificações entre a Zona Sul e a Zona Oeste pode ter sido esse principal motivo em relação ao tráfico de drogas. Agora, o modus operandi também está sendo investigado e a gente espera que durante os próximos dias haja, né, as pessoas que foram responsabilizadas, as pessoas realmente que realizaram essa violência tremenda a esses inocentes, porque pelo menos 5 pessoas ali não tinham passagem pela polícia. E também a polícia descarta qualquer tipo de envolvimento, viu, Wilson? Pois é, e esse é um dos grandes problemas da briga desses
representantes de facções criminosas é de atingir pessoas que não têm nada a ver. Ali no CSU é um espaço onde as pessoas usam para jogar um futebol, né, praticar uma atividade física, a comunidade desenvolve alguns projetos, é um local onde a família vai e aí pessoas que estavam lá para assistir apenas acabaram sendo feridas, inclusive um adolescente morreu, né, de 17 anos nessa situação, 2 irmãos e como você bem falou, apenas uma pessoa tinha passagem pela polícia e provavelmente não tinha nenhuma relação com esse acerto de contas entre esses integrantes aí da facção criminosa. Bom, Danilo, mudando de assunto, tem novidade aí sobre o caso do delegado Gustavo Sotero, que matou um advogado, o advogado Wilson Filho, numa casa de show? Pois é, ele foi denunciado, viu, pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado e a juíza acatou essa denúncia. Ela falou que não há nenhum tipo de empecilho para que ela não acate a denúncia. Isso porque desde o dia 25 de novembro, você que também tem acompanhado esse caso, o delegado Gustavo Sotero, né, que atirou no advogado Wilson Justo Filho em uma casa de shows, segue detido na carceragem da Delegacia Geral desde o dia 25. E desde então, ele vem pedindo várias coisas à justiça e todas essas situações aí foram negadas e agora na última quinta-feira aconteceu aí que a justiça decidiu acatar a denúncia do homicídio triplamente qualificado. A defesa de Gustavo Sotero ainda não se pronunciou porque os advogados, no caso dele, não trabalham aqui em Manaus, eles devem ser notificados e vierem aqui e chegarem aqui, na verdade, na capital nessa sexta-feira para poder saber direitinho como é que foi essa decisão da justiça, para poder, né, acatar. Por que acataram essa situação, já que a defesa afirma veementemente que foi legítima defesa. Para quem não se lembra do caso, no último dia 24, na verdade, de novembro, na madrugada, na sexta para o sábado, o Gustavo Sotero e também o Justo Filho estavam em uma casa de shows, no Porão do Alemão, estavam ali se divertindo, quando, ali por volta das 3 horas da manhã, eles discutiram. O advogado acabou dando um soco ali no Gustavo Sotero e ele revidou e atingiu pelo menos 4 vezes o advogado, que morreu na hora. Outras 3 pessoas também ficaram feridas. Agora todo esse processo vai ficar na justiça e a cada tipo de informação nova a gente vai trazendo para você. Caso a prisão dele, a prisão comum, né, no caso que ele possa ir para a carceragem das unidades prisionais da cidade, a gente só vai saber caso realmente a justiça decida que ele deva ser preso. E aí também tem a questão da família do Gustavo Sotero, na verdade a família do Wilson Justo Filho, que briga também na justiça e, lógico, com as outras organizações, outras frentes, como a própria organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, que querem o Gustavo Sotero na cadeia comum, no caso, nas unidades prisionais lá da BR-174. Wilson. Ok, Danilo, até daqui a pouco. Chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje a gente vai conversar sobre a importância do trabalho da perícia criminal, uma forte aliada aí para a resolução de crimes. Essa atividade ainda carece e muito de investimentos aqui no Brasil. Isso porque o país só consegue solucionar em média 10 casos de homicídios ao ano, um número muito baixo se for comparado com países como a Inglaterra, por exemplo, que consegue resolver até 90% dos crimes com a ajuda do trabalho pericial. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios a doutora em Psicologia Investigativa pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, doutora Aline Lobato. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Bom, como eu disse ainda há pouco, a senhora é formada em uma universidade na Inglaterra e, como eu disse, um país que está anos à nossa frente aí em relação à resolução de casos, né? É uma realidade muito diferente mesmo. É bem diferente. A polícia no Brasil já está começando a ficar ciente dessa necessidade, né? Inclusive já está se preparando e tentando se adaptar, estudar e se capacitar para técnicas diferentes na investigação. Doutor, o que falta, né? É a falta de recursos? É a tecnologia que não chegou? Onde está o grande problema? É meio complicado, né? Eu acho que é uma questão de capacitar mesmo essas pessoas. Tem determinadas técnicas, né, que não existem no Brasil, né? Não existem no Brasil, e as pessoas têm que ir para fora do Brasil para se preparar
e isso causa uma certa dificuldade. Então, é uma questão do governo, das secretarias de segurança investirem, né, nessas capacitações. Faltam investimentos mesmo, né? Hoje a gente já viu aí, né? Já pôde ver várias situações em que os peritos trabalham, assim, praticamente sem materiais, às vezes não conseguem nem tirar foto dos locais de crimes. Há também uma coisa interessante que a gente precisa falar, que é sobre a preservação do local do crime. Muitas vezes essa preservação é violada até pela própria polícia que chega primeiro no local e pela população. É preciso que haja uma consciência de conduta nessas situações? É fundamental que haja essa preservação de cena de crime, tanto para a perícia forense quanto para essa área que eu vim dar esse curso para o pessoal da polícia e para a população em geral, que é a parte de perícia comportamental. Então, moveu qualquer coisa na cena do crime, isso atrapalha muito ambos, né? Tanto o perito forense quanto o perito comportamental. A senhora tocou num assunto interessante, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, que a doutora Aline Lobato está aqui para um curso que vai ser ministrado agora no sábado e no domingo. E a senhora falou sobre perfis, né? A senhora, como nós dissemos, é doutora em psicologia investigativa. Como trabalha essa área da psicologia? A psicologia investigativa, eu acho que a população já deve conhecer, né, pelo nome basicamente como Criminal Profiling, CSI. Então, é basicamente fazer uma análise da cena do crime e, através das ações que o criminoso performa na cena do crime, levantar características importantes que podem ajudar na identificação desses indivíduos, né, de quem cometeu aquele crime. Então, por exemplo, se um criminoso, se você chega numa cena de crime de homicídio e o rosto da vítima está coberto, né, isso tem significados comportamentais. Por exemplo, geralmente, se isso acontece, essa ação, o criminoso é mais afetivamente relacionado à vítima. Né? E aí a gente continua observando a cena do crime e se houver ações, as quais a gente chama de cuidados específicos com o corpo, como lavar ferimento, posicionar corpo, são também indicativos, por exemplo, neste caso, de que existe uma relação mais próxima, mais afetiva entre criminoso e vítima. A gente tem visto aí muitas séries, né, de TV, hoje em dia elas estão aí, né, em todos os lugares sobre esse assunto, inclusive sobre essa questão de perfis, né, de criminal profiles, como se fala. E é aquele negócio, uma vez eu até ouvi numa série dessas, que diz que a cena do crime, ela fala, né? Ela fala por si. Então, é saber observar essas questões. Por isso a importância, então, de preservar ao máximo aquele local até a chegada dos peritos. Ah, claro, porque qualquer coisa mudada, trocada na cena do crime, aí já vai dar uma outra conotação que não é real, que não é relacionada à cena. A gente falava um pouquinho antes sobre as dificuldades enfrentadas pela perícia criminal. Esse é um tipo de especialização raro aqui no Brasil? É raro. Formação a nível de doutorado, no caso, no Brasil só tem eu, até agora. Inclusive, rodo o Brasil inteiro, né, dando cursos e preparando os policiais, às vezes pessoas como juízes e outras, né, sobre o conhecimento, né, nessa área especificamente. O Criminal Profiling, ele é muito utilizado, né? Tá aí as séries para mostrar, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, na Inglaterra. E como ele trabalha muito com as questões comportamentais, então em alguns lugares eles vão chamar de psicologia investigativa, como é o caso na Inglaterra. Ele funciona como um perito. O perito forense, ele vai na cena do crime levantar evidências como sangue, suor, saliva, sêmen. E o perito comportamental, ele vai na cena do crime levantar essas evidências relacionadas ao comportamento, ao padrão comportamental do criminoso, como, por exemplo, posição do corpo, tem algum determinado significado, arma utilizada, local da injúria, número de injúria. Isso pode falar coisas como idade do agressor, pode falar sobre o relacionamento dele com a vítima, pode falar sobre convicções prévias sobre outros crimes. Então, as ações na cena do crime, elas estão ligadas a determinadas características. E por isso que a gente costuma dizer, a cena do crime fala, né? E a psicologia, no caso, é o que eu vou tentar mostrar no curso, né? Ela escuta e interpreta isso e ajuda na investigação. E aí tem os seriados famosos, como os seriados do FBI, né? Tem uma série agora, o Mindhunter, que está explicando bem direitinho como é que começou todo esse trabalho no FBI, embora ele já existisse também em outros países, porque no caso ficou mais conhecida a questão americana, mas ele é
bem Na forte Europa, também, na muito Europa usado. inteira, em outros países. E é interessante. Nós vamos ver lá sobre, por exemplo, perfil de pedófilo, né, perfil de assassinos, ladrões, arrombadores, a questão de sequestro e negociação, a questão de as técnicas mesmo para levantamento de cena de crime. É importante colocar que existem técnicas, né? No seriado fica parecendo assim que se tem uma bola de cristal Lá e se parece está tudo adivinhando muito tudo, fácil, né, tudo doutora? muito A gente fácil. sabe que não é assim Não e é é preciso assim. um estudo muito grande Muito e aprofundado aprofundado. até conseguir identificar tudo isso numa cena de crime, né? Mas ali parece tudo muito simples. A senhora, como a gente falava ainda há pouco, né, vai ministrar um curso, na verdade um simpósio que vai acontecer lá na Delegacia Geral, sábado e domingo, ou seja, 16 e 17, agora já, sobre todos esses assuntos que a doutora falava ainda há pouco, a questão de perfis criminais. Quem pode participar? A população pode participar? Pode se quiser? participar. Geralmente participa o pessoal assim, relacionado à psicologia e ao direito. E principalmente delegados, investigadores, mas a população pode sim participar. A gente só não deixa participar pessoas menores de 14 anos, porque o curso ele tem uma parte onde se lida com coisas mais pesadas, mais violentas, né? Mas até uma dona de casa, se ela tiver interesse, né, e ela quiser participar, ela pode participar. E é importante, é um assunto importante para a população. Por exemplo, quando eu falo sobre a questão do perfil dos pedófilos, é importante até para pessoas que lidam com crianças saberem como identificar determinados comportamentos. Então a pessoa a leiga no assunto, que está em casa, como você disse, a dona de casa, o curioso, alguém que queira saber um pouco mais, pode participar? Pode. E é interessante, então, no curso a pessoa vai poder identificar, por exemplo, né, chegou alguém estranho em casa, você já começa a identificar algumas ações naquela pessoa? Como é que vai servir para o dia a dia para o dessa dia a pessoa? dia, para a pessoa que não vai trabalhar com isso, ela vai desmistificar determinados estereótipos. Por exemplo, a população em geral com relação ao pedófilo, ele pensa que é alguém que vive em volta das escolas, alguém que vive, né, procurando crianças, alguém que não tem vida sexual, alguém que não é casado, alguém que está frustrado sexualmente. Quando você vai ver o perfil real, é uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa de confiança da família, é uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, uma pessoa que é casada, uma pessoa... Então, onde você menos espera é que pode estar, né, esse tipo de comportamento. Então, a população em geral pode ser beneficiada nesse sentido. Agora, é óbvio que é bem mais aprofundado, vai ser bem mais útil para quem trabalha na área, para os profissionais que trabalham na área. Tá certo. Olha, só para dar uma última informação aqui para você, quem tiver interessado, quiser fazer as inscrições aí ou mais informações, o site é o www.abpj.com.br e lá você consegue mais informações, também acessar aí o valor, né, para participar desse simpósio. E tem um telefone de contato aqui também, se você puder pegar rapidinho aí a caneta e o papel para anotar junto comigo, é o 98852-5970. Então, para você aí poder saber mais informações, 98852-5970. Muito obrigada, Carol, pelas só mais informações. um aviso, vocês podem fazer também inscrições no local. Vai ter inscrição no local direto de lá. 7h30 às 8h, as remanescentes, né? Certo. Porque a gente já está quase completando Esgotando. as inscrições. Isso. Que vai ser, inclusive, Lá na polícia. Delegacia Geral, Isso. que fica ali no Dom Pedro, Isso. em frente ali ao Sambódromo, todo mundo conhece, facinho. Obrigada, viu? Muito obrigada. Doutora, pela Obrigada, participação da senhora. Obrigada, O muito espaço está obrigada. sempre aberto. Obrigada. E olha, depois do intervalo tem a interação com a Rádio FM O Dia. A gente vai falar que aí secretários presos na Operação Custo Político foram aí para o Centro de Detenção Provisório Masculino e a gente traz ainda uma entrevista com o deputado federal Jair Bolsonaro. Um instante só, a gente volta já.